Amados irmãos, muito boa noite. Mais uma vez e com muita alegria, estamos juntos para meditar na Palavra de Deus, que é rica e eficaz. Antes de entrar na meditação das Sagradas Escrituras, desejo registrar mais uma vez, embora já o tenha feito através das redes sociais, o meu profundo pesar e a minha amizade e solidariedade aos familiares do nosso querido irmão Sérgio Teixeira, falecido na última terça-feira e sepultado na quarta, em função da Covid-19. Desejo também apresentar aos familiares a minha oração em favor deles, pedindo o consolo do Senhor para cada um, bem como para os seus amigos. Hoje nós vamos meditar sobre a necessidade de priorização da família. A vida moderna se caracteriza pela correria e agitação. Quase não temos mais tempo para nada. Esta falta de tempo atingiu profundamente o ciclo familiar. As pessoas já acordam correndo. Há coisas essenciais que são deixadas para trás, sobretudo no ambiente familiar. Entre elas, infelizmente, está o diálogo. Você já observou como temos tão pouco tempo para as nossas realizações? É o trabalho, os compromissos sociais, a academia, o telefone celular. Este, então, é o campeão de ocupador das nossas atenções. Precisamos ter muito cuidado com ele. As famílias estão ficando sem diálogo. A conversa em volta da mesa já não existe mais. Muitos pais quase não encontram mais tempo para falar com os filhos. Esta situação precisa mudar. Vamos ler o texto escolhido para hoje, que está na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8, que diz assim: Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que um descrente. Vejam a ênfase que esse texto dá na necessidade de atenção à família. Com certeza, o apóstolo Paulo estava muito atualizado naquele tempo e hoje também, se aqui estivesse. Há uma grande carência de atenção à família. Julgo de fundamental importância analisarmos a família sob 3 aspectos distintos. Em primeiro lugar, a família como um ministério. O que é ministério? Ministério é algo que se recebe de Deus e que se tem responsabilidade de prestar conta dele ao Senhor. O ministério é como uma concessão que uma empresa recebe do Estado ou do município para realizar um determinado trabalho. Essa concessão só é garantida se a empresa cumpre os compromissos assumidos. Caso contrário, ela perde o direito à concessão. O ministério que recebemos de Deus é condicionado ao cumprimento do seu desempenho a contento. Muitos, certamente, se Deus fosse usar isso com rigor, já teriam perdido o direito de comandar a família. Mas veja bem, às vezes o direito não é perdido de forma legal, mas é perdido de forma prática. Quem não dá assistência à sua família vai perdendo aos poucos o domínio dela. O ministério familiar pode ser desenvolvido
em 3 áreas específicas. A primeira, através da orientação. Os filhos precisam da orientação dos pais. Faz-me lembrar aqui o que ocorre com a águia, que quando seus filhotes adquirem pena e precisam começar a voar, ela pega o filhote, solta no ar e fica abaixo, esperando. Se ele não consegue se firmar no ar, ela o ampara e o leva para o ninho de volta. Os filhos precisam da nossa orientação, bem como do nosso apoio, orientação e apoio. Mas também temos que falar da necessidade de valorização da família. Para muita gente, a família não tem grande importância, fica em segundo plano. É preciso que nós valorizemos a nossa família. É preciso que não percamos de vista o objetivo que o Senhor nos priorizou, nos valorizou, oferecendo à família. O terceiro ponto que precisamos desenvolver na família é a proteção. Nós somos o protetor da família, o protetor humano. Quantos filhos estão por aí desprotegidos? Quantos filhos não têm a orientação dos pais? E o pior, não encontram neles o exemplo. É preciso rever essa nossa posição. O mundo tomou esse destino terrível porque as famílias estão desorientadas. Vamos salvar as famílias e assim salvaremos os homens. Em segundo lugar, a família precisa ser vista como um tesouro. O maior patrimônio que temos no mundo é a nossa família. Você sabia? Quando o filho pródigo, relatado na parábola de Lucas 15, saiu de casa, o prejuízo maior que ele teve não foi com o dinheiro que gastou desperdiçando com os pseudos amigos. O maior prejuízo que ele teve foi a perda da companhia do pai, da companhia do irmão, a perda da família. Portanto, o nosso maior tesouro é a família. Somos um ser gregário e, como tal, precisamos de outras pessoas do nosso lado. E os membros da família são as pessoas mais importantes. A sua casa deve ser o lugar mais aprazível do mundo. Infelizmente, não é sempre assim. Muitas famílias vivem em crise, mas é preciso que cada um que vive na família, e sobretudo quem comanda a família, assuma o compromisso de melhorar a condição de sua família, valorizando-a também. Em terceiro lugar, a família precisa ser vista como um presente especial de Deus. Existem somente 2 maneiras de se obter uma família. Ou nós a obtemos pela sua formação, quando nos casamos, ou nós a obtemos pelo nascimento, quando chegamos a esse mundo. Mas as famílias precisam ser vistas como um tesouro especial. E o que a gente faz com um tesouro especial? Um tesouro especial precisa ser primeiro valorizado, considerado. Depois precisa ser protegido, para não deixar que ele sofra qualquer tipo de dano. Será que estamos, como seres humanos, guardando direito às nossas famílias? Há famílias cujos desentendimentos chegam às raias do absurdo. São pais que tratam os filhos xingando-os, maltratando-os, expulsando-os de casa como qualquer coisa, em vez de lhe dar o apoio. Muitas vezes a rebeldia do filho é alimentada pela indiferença dos pais. Filhos não amados é como se fossem filhos abandonados. E quando não abandonados, eles se tornam filhos revoltados. É preciso que você avalie sempre a sua relação com os seus filhos, com a sua família. E olha o que o texto bíblico diz. Eu vou ler outra vez. Paulo disse assim:
Ora, se alguém não tem cuidado dos seus familiares, especialmente dos próprios da sua casa, nós podemos trocar isso aqui dos da sua casa por membros da sua família. Então, repetindo, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos seus familiares, tem negado a fé e é pior do que um descrente. É preciso que nós nos atentemos para o fato de que precisamos lutar pelas nossas famílias. Deus precisa da nossa colaboração neste ministério. E o ministério precisa ser levado a sério. E tesouro precisa ser guardado e protegido. Pense, pois, na sua família como um ministério que Deus deu a você para você cuidar, proteger e amar. Pense na sua família como um tesouro recebido de Deus que não pode ser abandonado nem deixado à sua própria sorte para que ele não sofra as consequências do abandono. Pense numa família como um presente especial de Deus. Como nós gostamos de guardar os presentes que nós ganhamos. Para resumir, falando da necessidade de cuidarmos da família, me lembro da história de um senhor que era até meu amigo e que ele era muito descuidado com a família. Eu conheci a esposa dele, os filhos, e durante muito tempo nos víamos, nos cumprimentávamos, e um dia ele abandonou a família. Foi embora, deixou a esposa com os filhos e foi viver de uma outra forma e dizia a ele: eu estou procurando a minha felicidade. E lá se foi. Se foi, a família, a esposa cuidou dos filhos, eles foram crescendo, ele não dava nenhuma presença nem colaboração. Quando foi uma ocasião bem depois, ele envelheceu e adoeceu. E aquela pessoa com quem ele foi conviver, que para ele era, na verdade, o objetivo da sua felicidade, aquela pessoa o abandonou, disse que não ia cuidar de velho. E ele um dia mandou um bilhete para as ex-esposas dizendo: fulano, será que não seria possível eu voltar para casa? Eu não estou bem de saúde, minha saúde está muito abalada. E a pessoa com quem eu venho convivendo diz que não pode mais ficar comigo porque eu envelheci. Veja que situação. Ele, que era o chefe do lar, tinha tudo, abandonou o lar e agora está medicando uma possível volta para a casa de onde ele saiu. Quando nós não sabemos preservar a nossa casa, nós terminamos perdendo o privilégio de estar nela. Pense nisso, valorize a sua família. Em terceiro lugar, é preciso olharmos a família como um presente de Deus. Existem somente duas maneiras de se obter uma família: formando-a ou nascendo nela. A família por formação acontece quando as pessoas a constituem através do casamento. E a família por nascimento acontece quando você é filho de uma casa. De qualquer maneira, a família tem que ser vista como um presente de Deus, como algo que se recebeu do Senhor para nos abençoar nela. E qual é a política ou a atitude que devemos ter para com o presente? Presente sempre se recebe por afeto. Nós não recebemos presente porque somos merecedores do presente. Nós recebemos presente porque a pessoa que nos dá o presente nos ama, nos estima, tem consideração para conosco. No caso da família, nós recebemos a família como um presente de Deus. E qual deve ser a nossa atitude para com o presente? O presente deve ser guardado, preservado, cuidado, amado e valorizado. É preciso valorizar a família, é preciso dar assistência à família. Não somente
porque a família tem um valor intrínseco em si mesma, mas porque a família foi um presente de Deus e devemos ser gratos a Deus por ela e por isso deveremos valorizar a família em função de ter sido algo que Deus nos deu. Quando valorizamos a família, quando cuidamos da família, a família nos retribui esse nosso ato com amor, com consideração, com afeto, com acolhimento. Vamos, pois, cuidar da família. Que o Senhor ajude a você a cuidar da sua família. Não somente porque ela é importante para você, mas porque ela é um presente de Deus. Vamos recordar? A família deve ser vista, primeiramente, como ministério, algo que Deus nos deu, para que nela exerçamos uma função específica pela qual prestaremos conta a Deus. A família deve ser lembrada também como um tesouro, algo precioso que recebemos do Senhor e que devemos preservar. E a família, finalmente, deve ser cuidada porque é um presente especial que recebemos do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família. Vamos orar? Graças te damos, Senhor, pela existência das famílias, esse presente extraordinário que o Senhor nos deu para que cuidássemos dela. Nós te agradecemos pela família também, não só como presente do Senhor, mas como ministério, um lugar em que devemos te adorar, te louvar e testemunhar do teu Evangelho. Queremos te louvar também pela família como um presente. Que o Senhor nos ajude a guardar esse presente, a cuidar desse presente e valorizá-lo, não apenas pela importância que ela tem em si mesma, mas também porque foi um presente do Senhor. Atende, pois, a nossa oração e abençoa as nossas famílias. Em nome de Jesus. Amém. Pronto?